Então, vamos começar aqui o nosso curso falando sobre noções básicas de erros. Eu separei essas aulas em duas aulas, né? Então, tem a aula de hoje, que é síncrona, e na segunda, né? Na próxima segunda eu vou disponibilizar para vocês a segunda parte, que é a aula gravada, né? Aula assíncrona. Então, vamos começar com essa noção básica sobre erros. Então, todo problema que geralmente você acaba enfrentando, ele tem mais ou menos essa característica, assim, né? Então, você tem um problema lá que você quer estudar, que de alguma forma você precisa entender alguma coisa desse problema. Pode ser no seu campo de... Geralmente vai acontecer no campo de atuação de vocês, tá? Então, você tem um problema lá, você tem que tentar entender e, geralmente, ali, essa situação é porque tem um problema e você, de alguma forma, quer tentar solucionar esse problema. E aí, basicamente, né, como que é a linha de procedimento mais comum, é assim, você tem um problema, então você tem dados deles lá. Você consegue ver alguns dados, você consegue ver o processo como está acontecendo. Então, em particular, você vai conseguir obter alguns dados, tudo bem? Então, você consegue fazer algumas medidas, em outras palavras. Você consegue fazer algumas medidas, fazer um processo de obtenção de dados, um tipo de pesquisa, alguma coisa desse tipo, você vai obter alguns dados. Tá, obtido esses dados, o que você faz? Hoje é como, não sei, antigamente acho que se dá para fazer tudo na mão, lá no lápis, mas hoje em dia, comumente, você pegou esses dados e coloca ele dentro de um computador, tudo bem? Você vai tentar fazer alguma coisa dentro de um computador. Você não vai ficar trabalhando no lápis, né? Então, você vai, coloca no computador, então é um processo. Você pegou os dados ali brutos, aí você já colocou dentro do computador. E assim, colocar dentro do computador. O que é colocar dentro do computador? É você meio que conversar com o computador, mas o computador tem que entender. Então, de alguma forma, tem um processo aí que você tem que fazer uma tradução para a linguagem do computador. Então, esse é um passo. E uma vez que está lá, então você já tem um dado lá no seu computador, então pode ser. Aí você já tem uma planilha, você tem um data frame, você tem uma coleção de dados. A partir desse momento, aí, qual que é outro processo? A gente vai querer fazer modelos aqui, a maioria das vezes são modelos matemáticos, e como tal, você vai fazer algumas operações com esses dados, tudo bem? Ali está representado como uma soma, subtração, multiplicação, você vai exponenciar, você vai fazer alguma operação matemática. Algumas, né? São várias, nas sequências, e tudo bem. E você faz isso com o intuito de obter um resultado. Ok. E o que é interessante aqui, interessante e importante, é que em cada um desses processos aqui, você vai cometer alguns erros. Então, primeiro, tem um erro nos dados, né? Porque na hora de você fazer a coleta de dados, seja lá como você vai fazer, por exemplo, se você for fazer uma medição, então se você for usar qualquer instrumento de medida, assim, para fazer uma medição, você vai medir o tamanho de alguma coisa, por exemplo, né? Quando você mede o tamanho de alguma coisa, você vai usar um instrumento que, no próprio instrumento, ele já vai falar que ele tem um erro de precisão, tá? Fora isso, você também vai ter erros de erros humanos, né? Alguns erros do tipo um pouco mais complicados, que é assim, você tem um problema e você obtém alguns dados lá e você quer, aí no caso você quer saber como que é um processo por inteiro, mas você obtém só um pedaço dos dados, você não vai obter todos os dados, você obtém só uma porção dos dados e tenta dali seguir em frente. Só que nesse processo que você faz, você pode estar pegando uma parte de dados que tenha certa particularidade que não reflita como que é o processo inteiro. Um exemplo bem simples assim, interessante, que é assim, né? Você tem um mar, você tem lá o oceano. Aí você vai lá no oceano, pega um copo d'água, pega um copo, enche d'água do mar e olha. Aí você fala, olha, nesse copo não tem peixe. Então, aí você poderia inferir, pô, se esse copo não tem peixe, no oceano não tem peixe. Então, você vê que isso é uma coisa muito errônea, né? O que aconteceu é que você pegou, nesse caso, é que você pegou uma parte de dados muito pequena que não consegue representar como é que é a população geral, no caso, o oceano. Só que, assim, do modo como eu estou falando já, vocês veem que não já é um erro do tipo de estatística, tá? Então, esse erro na obtenção de dados, geralmente, principalmente o último que eu falei, o último exemplo, é um exemplo de erro que já está no campo da estatística, tudo bem?
Então, em particular, é um erro que a gente não vai abordar muito aqui. Agora, os dois outros erros são o seguinte, ó, é como eu tinha falado, né? O segundo erro é um erro na representação dos dados no computador. Porque se obter um dado lá, você faz suas medidas, você obtém um dado, e aí você tem que colocar isso de alguma forma, né, no computador. Colocar, quando eu digo assim de forma coloquial, colocar, é no sentido de você tem que fazer com que o computador entenda aqueles dados. E fazer com que o computador entenda os dados é, de alguma forma, falar a linguagem do computador. Então, a gente tem aqui essa linguagem verbal, tal, que a gente está falando, a gente obtém os dados, a gente consegue falar nos dados, mas você tem que passar isso para o computador, né? Então, ali, nesse processo, então, em particular, isso que a gente vai ver agora, daqui a pouco. Esse processo de pegar os dados lá que você tem e depois colocar no computador, isso já vai gerar alguns erros para a gente. Como a gente vai ver daqui a pouco no exemplo logo a seguir. E, além disso, o último não, né? São vários, aqui eu estou deixando bem simplificado, né? Que são os três principais. Então, o terceiro que são os erros decorrentes de operações aritméticas. Está muito relacionado ao segundo, tá? Então, é no sentido assim, que mesmo que você represente o dado de forma correta no computador, só o fato de você fazer algumas operações aritméticas no computador, isso já gera alguns erros. E aqui eu não estou falando do erro do sentido que o computador não vai saber somar. Ele sabe, mas na hora de alguma forma, ele faz a soma assim correta, mas sempre assim, sempre ele vai ter que representar nisso, como ele quer mostrar para a gente o resultado, ele tem que também fazer a tradução assim, numa linguagem que a gente entenda. Nesse processo aí que ele faz, ele também acaba perdendo alguma precisão e, naturalmente, isso acaba incorrendo em alguns erros. Tudo bem? E aí, como que eu mencionei, né? Estaremos interessados nesses dois erros aqui. No erro de representação dos dados no computador e o erro decorrente de operações aritméticas. Porque, como eu disse, né? Aqui, muitos desses erros aqui estão relacionados a erros que são estudados, trabalhados assim na área da estatística. Como que aqui o nosso intuito não é fazer um curso de estatística, então a gente vai, de algum certo modo, a gente vai assumir que os dados ali são os dados que a gente está recebendo, já tem os erros deles tratados, e o que a gente vai tentar olhar é o erro nesses dois processos aqui, tá? Então, essa aula de hoje e a próxima é isso. Antes de olhar os algoritmos, sempre será o processo assim, a gente vai ter os dados e a gente vai querer colocar no computador. Nos algoritmos, quando a gente for estudar, eles já vão ter os seus próprios erros. Mas, além deles, dos erros que a gente vai ver nos algoritmos, pode ocorrer alguns outros erros. E esses outros erros são justamente os erros que o computador acaba fazendo. Galera, alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês escrevam no chat, ou se não, vocês levantam a mão aqui, ó, no dispositivo, tudo bem? Ou pode interromper mesmo. Tá, então, olha, um exemplo legal para o que a gente vai fazer hoje, porque é uma motivação, né? Eu não queria só colocar o que a gente começar a fazer, trabalhar as coisas sem ter uma motivação, e é uma motivação bem legal. Isso. Então, como eu disse para vocês, na linguagem de programação aqui, de exemplo, acho que eu sou mais naturalizado em usar o Python, então eu vou usar o Python, tá? Mas aqui, o importante aqui que eu vou mostrar agora é só para vocês entenderem, é só um exemplo. Então, aqui, na ideia de ensinar Python, que vocês têm que usar Python, tá? É só um exemplo que vai ficar bem claro, eu vou tentar explicar direitinho aqui. Que é uma coisa que vocês vão olhar e falar, não, como assim? Como assim? Isso não faz o menor sentido. E aí é uma coisa que motiva o que a gente vai fazer hoje. Que é o seguinte, né? Então aqui tem uma linguagem de Python, lá, tem aqui o notebook do Python, tem suas particularidades, e eu vou só explicar o que é importante aqui. Primeira coisa é assim, ó, quando tá todo mundo dando para ver aí ou tá muito pequeno? Deixa eu deixar bem óbvio. Assim, ó, quando em qualquer linguagem lá, linguagem, vocês têm atribuição lá de variável, mas vocês também têm um comparador, tá?
Então, quando eu escrevo essa coisa desse tipo assim, na linguagem de Python, né, quando você escreve duas igualdades, você está perguntando para a linguagem, olha, 1 é igual a 2, tudo bem? Então, a gente está fazendo aqui, você está perguntando se 1 é igual a 2, tá? Isso aqui é só para entender o que é essas duas igualdades. Aí, ótimo, né? Você perguntou para o interpretador, oh, 1 é igual a 2? O cara fala, não, é falso, tudo bem? Então, esse igual serve para isso. Tudo bem? Então, se você colocar 2 é igual a 2, beleza, né? Ele vai falar que é verdade, porque é verdade. E aí, galera, o que vocês vão ficar... Acredito que vocês vão ficar um pouco surpresos, que é o seguinte, ó, se você fazer... Você pode repetir isso em qualquer outra linguagem, não necessariamente esse exemplo que eu vou dar agora, mas uma coisa muito parecida vai poder acontecer. E essas particularidades vai ficar claro nessa aula, na aula seguinte. Mas olha esse exemplo aqui, ó. Eu vou fazer o 0.1, tudo bem? 0.1. Aí o que acontece? Eu vou perguntar para o interpretador se o 0.1 ele é igual ao 0.1 mais 0.1 mais 0.1. Ou, desculpa. Dá falso, mas... Então, vou perguntar isso. Você fala, pô, 0.1 mais 0.1 mais 0.1 é 0.3, certo? Então, esse lado aqui vai dar 0.3. Se você está perguntando se esse cara aqui, o 0.3, é igual a 0.3, cara, é óbvio, né? Não precisa nem o computador para dizer isso. Tudo bem? É simples. E aí, só adiantando, né, alguém, você pode falar, mas o comparador aqui, você precisa de parente. Aqui não tem nada, não tem esse problema, não é esse tipo de problema. Ele não está comparando 0.3 com 0.1 e somando, tá? Que é justamente, ele primeiro faz a operação de soma aqui, depois vai calcular a igualdade. Então, você pergunta isso, né? E olha o que acontece. Você fala, como assim, né? Como assim? O 0.3, então, não é igual a 0.1 mais 0.1 mais 0.1? Então, essa aqui vai ser vou colocar para vocês como a motivação da aula, né? Porque, pô, como, né? 0.3, você vai fazer 0.1 mais 0.1 mais 0.1 dá 0.3. Tudo bem? E aí você pergunta, pô, aí essa soma é igual a 0.3, que é o resultado? Aí o cara vai falar, o Python aqui, no caso do entendedor, vai falar que não. Aí você fala, mas né, como assim? Como isso é possível, né? Então, é isso, por exemplo, o que a gente vai fazer nessa aula, lá no finalzinho da aula, vocês vão ver que já é, de certa forma, possível responder o que está acontecendo. Por que isso aqui ocorre, por exemplo? Tudo bem? Então, essa aqui é a motivação. Então, essa coisa estranha, vocês podem tentar replicar isso no C, no R. Não necessariamente esse exemplo vai funcionar, mas alguma coisa parecida. No final das aulas, vocês vão entender qual que é o motivo disso, né? Tá. Então, um motivo para isso... Tá, então, aquilo lá é a nossa motivação. Então, primeiro vamos pensar assim, né? Lembra? Eu tenho lá os dados e eu tenho que representar esses dados no computador. E agora a gente vai trabalhar assim. Como é que esses dados que a gente obtém são representados no computador? Para isso, a gente tem que falar de representação de números. Tá? Então, por exemplo, o número que a gente está habituado, por exemplo, você fala o 3.456. Tá? O que é esse 3.456? A gente está acostumado a pensar sempre na base decimal, né? Então, esse 3.456, quando a gente fala assim, já está pensando no sistema decimal. Quando a gente pensa no sistema decimal, o que é sistema decimal? Por que esse número está no sistema decimal? Porque quando a gente vê esse número você pode pensar como sendo a representação dessa expressão aqui, né? Então, 3, 4, 5, 6, você pensa nesse cara aqui como sendo uma sequência ordenada, né? Onde a ordem é dada pelo índice. Então, e sempre que o índice, nesse caso, começa pelo 0, isso aqui, posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Tá? Isso aqui são as posições. E como é que você lê esse número, né? O que a gente comumente está denotando esse 3.456? Ele quer dizer o seguinte, ó, pega o índice 3, põe aqui, multiplica por 10, que é a base decimal, né, que a gente está usando, e pega o índice desse 3, que no caso aqui também é o 3, e eleva ao expoente do 10. Tudo bem?
E continua. Você soma, mas agora você vai para o segundo expoente. Isso, tá certo. Então, o segundo elemento, que é o 4, né? Então, você vai colocar o 4 aqui, vezes 10. O 2 aqui é o índice do 4, que no caso é o índice 2. Tudo bem? E assim vai, né? Aí você vai ter o 5 e, por final, você vai ter o 6. Tá? Em outras palavras, você está dizendo que o 3.456 é igual a 3.000 mais 400 mais 50 mais 6. Mas é isso. Isso aqui, ó, quando a gente fala sistema decimal, é isso. Então, essa representação 3, 4, 5, 6, em certo sentido, representa essa expressão aqui, ó. Então, 3, o cara, 3 vezes 10. 10 é sempre o que está sendo igual aqui, é a base, né? Do seu sistema. No caso, a gente está pensando no sistema decimal. E aí, o índice, você leva esse 10 aqui, sempre o índice do cara que está aqui do lado, né? Então, aqui é 3, porque o índice desse cara aqui, o índice, né? A posição dele é 3. Tudo bem? E é claro, né? Você olha isso aqui e você fala assim, pá, tá, então tem um 3, 4, 5, 6, ele representa esse número. Então, eu poderia começar aqui a brincar, fazer coisas diferentes, e, por exemplo, tem o 10, né? O que acontece se eu substituir o 10 com outro valor, por exemplo? E é justamente essa substituição, qualquer valor que é natural maior do que 2, maior ou igual a que 2, você, é nesse sentido que você vai alterando esses valores de 10 aqui, colocando outros valores, você vai tendo a representação de número em outros sistemas. Então, o que eu quero dizer, né? Então, agora, ó, em vez do 10, você pega lá um beta qualquer. Tá? Beta é qualquer inteiro, positivo. Tudo bem? Você pega um beta lá, qualquer inteiro positivo. Agora, tá vendo que tem aqui o 3, 4, 5, 6? Poderia escrever o 3, 4, 5, 6 aqui, só para deixar clara a base, colocar um 10 aqui, né? A gente vai fazer a mesma coisa, só que trocando esse 10. Então, você escreve assim, ó. Você vai escrever um AJ, AJ menos 1, A1, A0, e você vai colocar esse cara, um Bzinho aqui, um beta. Então, você fala que essa sequência aqui, esse símbolo que eu estou detonando, é a representação de um número X, só que agora ele vai ser na base beta. Tudo bem? Então, primeiro, uma coisa importante notar, por que esse número aqui é uma representação de um número numa base beta? Uma coisa importante que tem que notar é que se eu estou falando que esse elemento é uma representação de um número na base beta, qualquer um desses elementos que estão aqui, ó, qualquer número que está aqui, tem que satisfazer essa propriedade, tá? Então, eles têm que ser maiores ou iguais a zero e estritamente menor do que o beta, onde beta é a nossa base. Tudo bem? E além disso, tá, então você tem esse número aqui, mas que número isso aqui representa na base que a gente está acostumado, que é a base decimal? Então, se você tem essa representação aqui dessa forma aqui, ó, como é que, nessa base beta, que número é esse na base decimal? Você simplesmente faz isso, né? Uma coisa parecida com o que está escrito aqui, né? Então, esse número x aqui, ó, na base decimal, vai ser quem? Vai ser o AJ, esse termo aqui, elevado, multiplicado pelo elemento da base, a base em si, que é o beta, elevado ao seu índice. Então, J é o índice do AJ, então por isso que eu estou elevando ao AJ. E você faz a somatória para todos os termos. Então, o segundo termo vai ser o AJ menos 1, multiplicado pelo elemento da base, né, que é a base, aliás, elevado ao expoente J menos 1. Tudo bem? E assim sucessivamente, você vai chegar no A1, vai ser o A1 vezes beta, e no final você vai ter o A0 vezes beta 0. Beta, qualquer número elevado a 0 é 1, então aqui você vai ter simplesmente o A0. Tudo bem? Então, importante, né, notar que eu digo que esse número está numa representação beta, primeiro, tem que satisfazer isso aqui, tá, galera? Nenhum desses termos aqui vai poder ser maior do que o beta. Eles podem estar entre 0 e beta, mas não pode ser igual ao beta. E dado que esse número eu estou representando assim na base beta, para obter na base decimal, é só fazer essa conta aqui, resolver essa expressão, calcular a expressão. Então, por exemplo, né, exemplo de representações. Então, como a gente tinha visto, o 3, 4, 5, 6, como que é a base que a gente mais usa, então a gente não fica colocando esse índice aqui 10, né, para dizer que é na base decimal.
Geralmente a gente só escreve, está acostumado a escrever 3.456 e pronto. Mas aqui só quando for preciso, quando for necessário, eu tento colocar o 10 só para deixar bem claro que é na base decimal 10. Um outro exemplo, né? Então, isso aqui já é uma expressão na base 2, onde a base 2 é conhecida como base binária, né? Só tem duas alternativas para os valores. Então, essas duas alternativas são simplesmente o 1 e o 0. Então, você checa, né? Aqui só tem uma sequência de 1 e 0. 1 e 0 é permitido, então isso aqui, de fato, é um número na base binária. Uma representação do número na base 2. Ok? Mas aí você pode ter várias, né? Você pode, para cada inteiro, você pode ter uma representação, um sistema de representação. Então, na base 6 aqui, né? Você olha, é verdade que todo elemento, qualquer elemento aqui da sequência está entre 0 e o número da base? Sim, né? O número da base aqui é 6. E esse exemplo aqui? Isso aqui é uma representação de um número na base 3? Aí ela não é, né? Tudo bem? Por que não? Ó, aqui a base é 3. Então, a regrinha assim é básica. Nenhum desses números que está aqui, que compõe a sequência, pode ser maior ou igual a 3. Como é que você tem um 4, tem um 6, tem um 7. Aqui você tem o próprio 3, o 4, o 5. Só o 2 que está satisfazendo. Mas, em particular, esse cara aqui não é uma representação de número na base 3. Tá? Ok. Então, por que a gente está falando isso aqui, representação de número? Porque, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem que passar os nossos dados para o computador. E para isso a gente faz uma espécie de tradução, né? Então, a gente está falando tradução no sentido assim, então a gente fala em números em base decimal, só que o computador ali, ele vai tentar a interpretação do computador é numa base binária, tudo bem? Então a gente está falando de representação de número porque a gente precisa falar de base binária. E por que falar de base binária? Porque base binária é como o computador vai interpretar o número, tudo bem? Ele não vai enxergar ali o número decimal. Então, o que você faz? Você tem que traduzir o seu idioma, vamos dizer assim, que é o caso, o seu idioma é os números decimais, a base decimal, você tem que traduzir para ele, e a linguagem dele é uma representação em números binários. Você tem que fazer essa conversão para ele. Então, por isso que a gente está falando de representação de número, e o que vai ser importante aqui é fazer a representação na base binária, que é a base 2. Então, assim, né? Como eu já tinha definido como é que era a representação de número e como a gente via na base binária, então, por exemplo, você tem esse cara aqui, ó, que é um número, só que ele está representado na base binária. Que número é esse, né? Ou seja, quando eu pergunto que número é esse, que número é esse se na base decimal, que a gente conhece? Então, lembra, qual que era a definição, né? Então, você tem esse cara aqui que está na base binária, está numa base qualquer. Como é que eu obtive esse número na nossa base decimal? Lembra, eu tinha que fazer aquela expressão, abrir aquela expressão em potências, no caso aqui, em potências de 2, potência da base. Que era isso, né? Então, quem é esse cara, como que a gente... Qual que é esse valor aqui na base decimal? Então, você vai pegar o primeiro índice 1, colocar aqui, multiplicar pela base 2 e elevar ao expoente do índice que você colocou aqui. Esse índice, ó, sempre começando do zero, né? Então, 0, 1, 2, 3. Então, você colocou 3 aqui. Tudo bem? E assim você segue, né? Então, aqui é o 0, aqui o 1 você vai colocar aqui, e para o final o 0 você coloca aqui. Tudo bem? Então, isso que está na nossa definição de representação e como a gente vê o número representado numa determinada base para o sistema decimal. Bom, é só fazer conta, né? Então, você vai fazer aqui vai dar 8, aqui dá 8, né? Opa. Aqui é 8, aqui é 0, aqui vai dar sobrar o 2 e aqui é 0. Então, 8 mais 2 dá o 10. Ok? Então, essa representação aqui estranha, né? 10, 10, só que está na base 2, ele representa, na verdade, o nosso número 10 na base decimal. Ok? Então, uma forma correta de dizer seria, então, esse cara aqui, ó,
esse número aqui é a representação na base binária desse número aqui. Que é o número 10, tá? Professor, licença só um pouquinho. Você pode voltar no slide anterior, que eu estava terminando de copiar uma parte ali. Aqui? Obrigada. Aham, já termino. Você está copiando assim, eu vou disponibilizar isso aí junto com o vídeo também. Aham, mas é que eu gosto de copiar porque entra mais na minha cabeça, Não, parece tranquilo, tranquilo. conteúdo. Pronto, obrigada. Opa. Então tá, ó, usando o mesmo argumento que a gente fez anteriormente, se tem esse número aqui na base 2, então você também pode converter ele para o número decimal. Só que assim, às vezes é chato, né? E esse número grande, você tentar fazer toda aquela expressão. O que a gente vai tentar agora é tentar obter tipo um algoritmo, alguma coisa que, por exemplo, você podia colocar, escrever um programa para resolver. Tipo, você escrever um conversor, né? De número binário para decimal. Então, por exemplo, você tem toda essa sequência grande aqui, então você pode, na definição, usando a definição, você consegue obter esse elemento na base decimal. Só que o que a gente vai fazer assim é tentar, para facilitar a nossa vida, né? Olhar e tentar fazer essa conversão assim de um método meio que interativo. Tá? Primeiro que o método interativo vai facilitar aqui as nossas contas, e o segundo, quando você consegue escrever um método interativo, se você quiser escrever depois um programa, um código para tentar escrever um conversor, fica bem mais fácil, tá? Então é só para dar um exemplo, né? Então, se você quisesse converter, você podia escrever toda aquela expansão lá de número 2 e calcular, você ia obter tranquilamente. Mas vamos tentar aqui fazer uma espécie de um método interativo. Interativo, indutivo, né? Então, vamos obter um método indutivo para isso. O método é assim, ó. Eu não vou escrever para aquele exemplo lá, começar escrevendo com um exemplo simples, né? Esses vão ver que indutivamente a gente consegue generalizar para qualquer sequência. Então, vamos começar com um exemplo simples, né? Eu peguei só três índices aqui, mas vocês vão ver que o método é muito facilmente generalizado para qualquer tamanho de sequência, né? Então, ó, só um exemplo, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Então, é uma sequência lá, é uma representação de um número binário, tá dessa forma. A gente quer obter esse cara como número decimal, quer fazer a conversão. Então, tudo bem, a gente usa lá a definição. Como é que é a definição? A definição é aquela expressão, né? Em potência de 2. Então, você pega o A3, que é o cara que está aqui, multiplica por 2, que é a base, né? Elevado ao índice do elemento que você colocou multiplicando. Então, aqui o índice dele é 3, você eleva aqui, ele é a 3, tá? Aqui é 2, você vai levar aqui a 2 e assim sucessivamente. Porque a gente quer obter um algoritmo. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui? Vê que aqui, ó, aqui tem um 2, tem 2 ao cubo, aqui tem 2 ao quadrado, aqui tem um 2. Só esse elemento aqui que não tem, né? Que é o 2 elevado a zero. O que a gente vai fazer aqui, ó, nessa parte que tem os 2, pelo menos tem um 2 aqui, né? Expoente 1, a gente tenta colocar o 2 em evidência. Tudo bem? Vamos colocar o 2 em evidência nessa primeira parcela aqui, nessas primeiras parcelas aqui. Aí vai ficar assim, ó. Então, x, colocando 2 em evidência, vai ficar assim, ó. X igual a 2 vezes. O A3, ele tinha 2 ao cubo. Como você colocou em evidência, então o A3 agora vai ficar com 2 ao quadrado. Tudo bem? Você colocou em evidência. O A2, antigamente tinha o 2 ao quadrado. Como você colocou 2 em evidência, vai ficar só o 2. E o A1 só tinha um 2, né? Você colocou 2 em evidência aqui, então o A1 ficou com 1 vezes 1, na verdade. Ficou só 1 a 1. Tudo bem? Só coloquei o 2 em evidência, tá, galera? Aqui nessa parcela aqui. Só que aí a gente continua, ó. Aqui, ó, nessas duas parcelas aqui agora, eu tenho um 2 aqui
e ainda tem um 2 ao quadrado aqui, né? Então, o que a gente faz? Nessa agora parcela que está aí no meio, a gente também coloca o 2 em evidência. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar o 2, que já era da igualdade acima. Agora vai ficar mais um 2 aqui multiplicando, porque agora essa parcela aqui é justamente essa parcela que está aqui dentro. Tá vendo? Tudo bem? A gente colocou, então, primeiro colocou esse 2 em evidência, depois a gente pegou agora essa parcela aqui, ó, e colocou 2 em evidência, que ficou isso. Tudo bem? Então, por que a gente está fazendo isso, né? A expressão final ficou assim, ó, tem um 2 vezes 2, então 2 vezes 2 aqui, aí ficou dessa forma aqui. Se você quisesse trocar, podia colocar até o 2 ali na ponta, né? Mas ficou dessa forma. E o que a gente ganha com isso, né? A gente ganha um método, ó. Como que a gente obtém um x, né? A gente pode fazer um método iterativo. O que é esse método iterativo que eu estou falando? Só olhando aqui, o que a gente vai fazer é assim, é tentar resolver esse método. Como você resolveria essa igualdade? Você ia primeiro pelos parênteses que estão para dentro, depois você vai indo para fora, né? Tudo bem? E esse é o método. Ó, você vai fazer assim, ó. Então, você começa uma sequência, lá eu tinha o A3, A2, A1, A0. A gente vai obter uma sequência assim, que é o B3, B2, B1, B0. Como que é essa sequência? Ela é fácil de entender, ó. A sequência do B mais alto, que é o 3, o B3 é simplesmente o A3. Tudo bem? B3 é o A3. Aí que começa o método iterativo, ó. O que é o B2? O B2, você vai fazer 2 vezes o cara anterior, que é o B3, e você vai somar o A2. Tudo bem? Então é simples, o B3 é só o A3. O B2, você vai fazer 2 vezes o B, no caso anterior aqui da linha, né, que é o B3, mais o A2. Tudo bem? Então, só para ficar claro, então o B2, você vai ligar com esse A2 aqui e vai colocar um cara anterior. Então, B2 igual a 2 vezes B3 mais A2. E o B1 é a mesma forma, só que trocando os índices. Então, o B1, você vai colocar o A1, certo? Mas agora você vai colocar o B2, que é sempre o cara anterior. Tudo bem? E no final você vai fazer assim, ó. O B0 é a mesma forma, tá vendo? Ó? B0, você vai colocar o A0, somar o A0, e vai colocar o B anterior, no caso que seria o B1. Tudo bem? E por que a gente faz isso, né? Professor, o Opa. senhor pode voltar no slide anterior e mostrar de novo? O senhor colocou, acho que o 2 em evidência, só é que eu perdi um pouquinho aquela parte. Assim. Qual? Ó, então, esse é o x que a gente precisa calcular, beleza. A primeira parte a gente colocou 2 em evidência, que é o 2 em evidência de toda essa parcela aqui. Tudo bem? Isso aqui é igual a esse cara aqui, ó. Certo? Certo. Beleza. Aí, tá, então esse foi o primeiro passo, né? Passo 1. O segundo passo é o seguinte, ó. Agora, esse cara aqui, esses caras aqui, ó, também tem 2, né? E aí, então, você mantém o que você já fez, mas só que essa parte em azul também tem 2. Tem 2 ao quadrado aqui e 2 aqui. Você coloca esses caras em evidência também. Entendeu? Então, esse cara aqui continua, tá vendo? Continua, esse parente continua aqui, o A0 continua, e esse parente aqui também continua. Agora, o que está em vermelho aqui, ó, que essa parte eu coloquei em evidência. Então, ficou 2 vezes, aí se abre um parênteses aqui, né? Então, vou colocar 2 vezes A3 vezes 2, mais o A2. Tudo bem? Porque se você abrir esse cara aqui, ó, dá exatamente essa expressão aqui de cima. Ó. Tudo bem? Sim, sim, agora foi. Foi? Beleza? E aí, na slide seguinte, eu só copiei essa última linha aqui, ó. Tá, só copiei. Certo? E aqui eu não fiz nada. Só estou dizendo que você podia... A3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes A3. Tudo bem, galera? Aqui, na verdade, esse procedimento é só para a gente entender qual que é o algoritmo, né? Então, o algoritmo é assim. Então, tá só aproveitando. Você tinha A3... Cadê? Você tinha A3, A2, A1, A0. Aí, o que a gente está fazendo lá? A gente está obtendo um B3, B2, o B1
e o B0, certo? Então, primeiro, ó que facilita, né? Você vai obter número, quantos números eles são? São 4, que é exatamente o número, quantidade de número que a gente tem aqui. Tudo bem? Aqui você tem A3, A2, A1, A0. Aqui lá, o que a gente está fazendo, a gente vai obter o B3, B2, B1 e B0. Opa, voltei. Tá, a gente chegou a isso, né? Então, B3 é igual a 3, B2, você vai colocar o A2 aqui e somar o anterior, e aí a fórmula se repete, ó. B1 é o A1 mais o cara, 2 vezes o cara anterior, e o B0 vai ser o A0 mais 2 vezes o cara anterior. E assim, olhando, vocês já poderiam chutar quem esse cara é o B0? Ó, vou desenhar aqui, ó. O A0 está aqui. É o A0 que está aqui, certo? Tudo bem? Tem um 2 aqui, ó. Certo? Esse 2 também está aqui. Beleza? Agora aqui eu coloquei o B1. Tudo bem? Quem é o B1? B1 é justamente esse cara aqui. Melhor. Ou melhor. Vou fazer o contrário. Ó, vamos começar. Ó. Esse B3 aqui, ó, é quem? Esse B3, eu falei, o A3 é o B3. Certo? Certo? 2 vezes o B3 mais A2 é quem? Ó, o A3 é o B3, né? Então, 2 vezes o A3 é um que 2 vezes B3. 2 vezes B3 mais A2 é quem? É o B2, não é? Tá? Estão comigo? Tudo que está embaixo aí dessa linha azul é o B2, né? Que é assim que eu defini. Agora, ó, então, tudo que está entre parênteses aqui é o B2. O que você está fazendo na de baixo aqui? Você está fazendo, ó, 2 vezes o que está em parênteses. Quem é um parênteses? É o B2. 2 vezes B2 mais A1 é quem? 2 vezes B2 mais A1 é o B1. Certo? Por fim, então esse parênteses aqui agora, ó, podia estar trocando de cor, né? Ficaria mais fácil. Ó. Esse cara inteiro aqui, então a gente conclui que é o B1. Só que o final x é 2 vezes B1 mais o A0. Né? 2 vezes B1 mais o A0. Então, quem é esse 2 vezes B1 mais A0? É o B0. Pô, mas B0 então é igual a quem? X. Tudo bem? Deu para entender? Então, você começa ali fazendo B3 igual a 3, aí o B2 é igual a 2 vezes o anterior, no caso B3 mais A2, e você vai repetindo. Só vai trocando os índices. Vai colocando menos 1 no índice. Então, aqui o B1 vai ficar 2 vezes B2 mais o A1, e para o final, quando chega no B0, o B0 é justamente o cara que você queria encontrar, que é o X. Ficou claro, galera? Sim, professor, é bem de boa quando Legal, né? começa a pensar um pouco. E aí, tipo, por que é bom, né? Porque, sei lá, de uma certa forma, ele fica mais fácil de calcular, porque esse é um método interativo. E o bom de ser um método indutivo, porque para quem já tem conhecimento de linguagem de programação, para você programar isso aqui desse jeito que está agora, fica muito mais fácil, né? Muito fácil. Você consegue fazer isso de forma recursiva. Né? Vamos lá, eu tenho exemplos. Tá? E aí, lembra, né? Ali eu fiz só para uma sequência de tamanho, um número binário de tamanho 4. Só que você estende, né? Então, se você tiver esse número grandão aqui, ó, não importa o tamanho que ele for, a J menos 1, vai a 1 até a 0, seja qual o tamanho que ele for, na base de 2, como é que você obtém o número na base decimal? Mesma coisa, ó, você começa, ó, você vai construir uma sequência de Bs, do mesmo jeito, vai do BJ até o B0, vai do BJ até o B0, beleza? E mesmo esquema, galera, ó, o cara mais alto, o BJ, ele é igual a J, tá? Não tem escolha. E aí, mas aí
o processo aditivo é o mesmo. Ó. O BJ-1 é sempre, ó, você vai somar o AJ-1 e fazer 2 vezes o BJ, o cara anterior. Tá? Vai fazendo, segue o algoritmo, você vai chegar no B0, o B0 vai ser 2 vezes o B1 sempre o cara anterior, né? Mais o A0. Pronto, esse cara B0 aqui é o seu X. Tudo bem? Um exemplo aqui, ó. 1,000,1 na base 2, eu quero converter para base decimal, né? Que eu não fiz, né? Então, a gente vai fazendo aqui. Então, como é que era, né? Vamos ver se eu consigo escrever com esse negócio aqui. Então, eu vou escrever uma sequência... Nossa. Eu prefiro o mouse. Então, a gente começa, ó. Então, tem, ó, 1, 2... Não, é 0, 1, 2, 3, 4. Então, a sequência nossa vai ter B4, B3, B2, B1 e 0, né? Opa, desculpa. Começa do B3. E o B0. Tudo bem? É assim. Então, como é que era lá? Ó, esses caras, você vê como o A3, A2, A1 e A0. Tá? Esse número aqui. Então, como é que era lá o algoritmo? Então, vamos lá. Quem é o B3? O cara mais alto, né? De índice mais alto. Não tem jeito, é o A3. Tá? Aqui não tem o que fazer. Mas quem agora é o B2? Então, desculpa, o A3 e o A3 igual a 1. Certo? Porque o A3 é o índice mais alto. O B2 é quem? Opa. O B2 é 2 vezes o B3. Ixi. 2 vezes o B3. Mais quem? O A2. Certo? Ó, quem é Professor, B3? Opa. não vai até o A4 mesmo? Porque... Não, isso é um pouco confuso. 1, 2, 3, 4. Opa! Tá certo. Tem 5, né? 1, 2, Isso, sim, 3, sim. 4. Não, com certeza. Certinho. Às vezes eu confundo, na verdade, é quando que começa a contagem, né? A contagem sempre começa do 0, mas é isso. Sim, ele vai. Então é o A4, né? A4, A3, A2, A1 e A0. Isso. Certinho, obrigado, hein? Tá, então a gente começa, na verdade, do B4. Então, B4 é o A4, né? Aqui não tem o que fazer. Que é igual, o A4 é igual a 1. Tudo bem? A gente continua. Então, vai ter o B3. Que era o B3? Era 2 vezes o B3 mais o A3. Tudo bem? Ó, opa. Anterior, né? Sempre o anterior. 2 vezes o B4. Certo? Ó, 2 vezes B4, B4 é 1. Então, 2 vezes B4 é 1. É 2. Que é 2 vezes 1. Tudo bem? Que o B4 é 1. Mais o A3. Quem é o A3? É 0. Tudo bem? Então, o B3 é 2. Certinho? E aí vamos continuando. Ó. B2 é sempre quem? 2 vezes o anterior mais o A2. Então vai, ó. Quem é o B3? B3 aqui agora, o B3 é 2. Então 2 vezes B3 vai ser 2 vezes 2, que é 4. Mais, quem é o A2? Então esse é o A3, o A2, o A3, o A2 é 0. Mais 0. Tudo bem? E continua, galera. Ó. B1 tá quase. É igual a 2 vezes o B2 mais o A1. Tá? Quem é o B2? B2 é 4. Ups. B2 é 4. Então, 2 vezes B2 dá 8. Mais o A1. O A1 agora é 1. Tudo bem?
Então vai dar 9. Legal? Por fim, né? A gente está concluindo. Agora o B0 é o que vai dar o número que a gente quer. É 2 vezes o B1 mais o A0. O B1 é 9. Então, 2 vezes 9, 18. Mais, quem é o A0? O A0 agora é o último que sobrou, né? 1. No final aqui vai dar 19. Tudo bem? Legal, galera? Então, a gente tem um algoritmozinho aí para ficar mais fácil para a gente converter, né, o número binário e o número decimal. Legal? É só seguir o algoritmo, então. Então, aqui só mais um exemplo, né? Eu vou deixar para vocês como exercício, converter esse número aqui para o decimal. Legal. Agora sim, né? Então, a gente, meio que assim, o que o computador está falando, que são os números binários, a gente sabe converter para a nossa linguagem, que é os números decimais. Como a gente faz o processo contrário, né? Na verdade, essa que é até a parte mais interessante. Como é que de número decimal a gente vai para a representação dele no número binário? Como a gente faz isso? Então, como a gente vai fazer isso? Vou começar com um exemplo. Ó. Tem o número 9, aqui, lembra, né? 9 na base de 10 é o 9. Tá? Só o 10 para deixar bem explícito que é na base decimal. Mas é o 9. Quero converter esse 9 para uma representação binária, que é o que o computador vai entender. Então, como é que era, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Que eu quero converter esse 9 numa representação binária. Quando eu digo isso, eu tenho que contar esses caras aqui, ó. O AJ, AJ-1, o A1, A0, que esse número na base decimal, e que satisfaz o seguinte, né? Então, 9, que é o cara que eu quero converter, tem que ser, quando eu abrir a expressão, ou usando aquele algoritmo que a gente acabou de resolver, ou usando a expressão, como a gente usou na definição, que é usando a expressão na base de 2 aqui, essa igualdade tem que ocorrer. Tudo bem? Então, só recapitulando, né? Quero converter o 9, esse elemento aqui na base decimal, quero converter ele, quero saber como é que é a tradução dele no sistema binário. Então, no sistema binário, eu sei que vai ser alguma coisa assim, tá? Se a J, J-1, eu nem sei quem é o AJ, por exemplo, mas eu sei que ele vai ter esse formato. E o que vai ajudar a gente a determinar quem vai ser esse AJ, J-1, é que eu sei converter de binária para decimal. Então, se esse cara aqui for a representação do 9, eu sei que se eu abrir essa expressão aqui, ó, esse cara tem que dar um 9. Tudo bem? Que é essa a definição. Legal. Por que eu escrevi assim? Porque, de novo, isso aí vai dar uma maneira de como a gente vai encontrar o AJ, o AJ-1, o A1 e o A0. Porque é assim, ó. Ele tem que satisfazer isso aqui, né? Tem que satisfazer essa igualdade aqui. Não tem jeito. Então, a gente tem que contar o AJ, J-1, que a gente substitui o AJ, J-1 por esses números, e você joga aí e tem que satisfazer essa igualdade. E aí a gente começa, né, argumentar assim, de novo a ideia de colocar o 2 em evidência. Ó, até esse ponto aqui eu tenho um 2, certo? Só o A0 que está sozinho, que ele não tem um 2. Então, eu só copiei, tá? O que você vai fazer é o seguinte, eu coloco o 2 em evidência de novo. De novo a ideia de usar aquela regra de colocar em evidência. Então é o seguinte, ó. Aqui tem um 2 elevado a j, 2 elevado a j menos 1, e aqui ainda tem um 2. Pega essa expressão que está aqui, coloca o 2 em evidência. Aqui, ó. Tá? Então isso aqui vai ser igual a fazer isso aqui que eu fiz. Ó. Concorda? Eu coloquei o 2 aqui fora. Então o AJ não vai ser 2 elevado a j. Você vai ter que subtrair um 1 do expoente dele. Então aqui era AJ, vira j menos 1. Tudo bem? E vale para os outros, né? O j menos 1, do 2 aqui elevado a j menos 1, você vai substituir o menos 1 aqui também.
E assim vai chegar até esse cara aqui, né? Aí você vai fazer o 2, aqui é 1, né? 2 é igual a 2 elevado a 1. Você faz 2 elevado a menos 1, que vai dar 0. Então aqui vai ficar só 1. Tudo bem, galera? Então é um argumento muito parecido com uma coisa que a gente já fez, né? Ali. Então fez isso. Por que eu fiz isso? Ó? Porque você olha essa expressão, o que você vai obter? Ó? O que você já obtém? Que ficou a 0 sozinho aqui, né? E aí você olha, ó, 9 é igual a 2 vezes alguma coisa, seja lá o que for, 2 vezes alguma coisa, mais a 0. E só lembrar que esses números aqui, como está na representação binária, esses caras estão sempre dessa forma, né? Ó. Esses elementos, quando está na representação em qualquer base, então eles sempre vão do 0 até o máximo o elemento da base, não sendo igual. Como é 2, esses AJ, ou eles são 0, ou são 1, né? Então, esse cara, esse A0 aqui, ou ele é 0 ou ele é 1. Então, o que a gente conclui, né? Quem é esse A0? Esse A0, o primeiro cara que a gente está encontrando, o A0, é o resto da divisão de 9 por 2. Né? Entenderam? Que é assim, ó. Você vai escrever, porque, ó, você pode escrever o 9 dessa forma, ó. 9 é 2 vezes 4 mais 1, certo? Então, como você tem que ter igualdade, ó, o 9 está aqui, o 2 está aqui, o 4, interessante, que vai ser toda essa expressão. Quem sobrou? O 1, né? Tudo bem? Então, quem é um A0? O primeiro cara que a gente consegue encontrar o A0, ele é o resto da divisão de 9 por 2. Tudo bem? Nesse caso aqui, o A0 é 1. Legal? Só que, além disso, além do A0 ser igual a 1, olha, o 4, o que a gente obteve? Que o 4 tem que ser igual a essa expressão que está aqui dentro, não é? Tudo bem? Então, além disso, a gente tem que o A0 é igual a 1 e que 4 é igual a essa expressão que está aqui dentro. Tudo bem? Ah, por que eu estou fazendo essa... Por que eu preciso dessa igualdade de baixo? Porque esse cara vai ajudar a gente a encontrar os próximos elementos. Então, meio que, ó, definiu o A0 igual a 1, certo? Beleza? Isso que a gente quer. Agora, meio que esquece o 9 e a gente só trabalha com essa parte aqui. Tudo bem? Como, né? Agora eu estou escrevendo 4 assim, ó. Então, só a mesma coisa que estava no slide anterior. Então, o A0 já descobrimos, beleza, é 1. E o 4 agora é aquela outra expressão lá estranha, né? Que sobrou. Certo? O que a gente faz aqui? De novo, aplica, coloca o 2 em evidência, né? Porque aqui, ó, esse aqui vai até o A2 vezes 2, né? Aí mais A1. Tudo bem? Então, de novo, a gente vai colocar o 2 em evidência e o que vai sobrar vai ser o A1. Você pode escrever, então, esse cara aqui, ó, até aqui vai ter o A2, tá? Aqui vai ter, porque no final fica um A2 vezes 2 elevado vezes 2. Então, ó, você escreve dessa forma. Tudo bem? E de novo, né? Olha, ó que coisa legal. O A1 aqui, de novo, sobrou. E é 2, então o 4 é igual a 2 vezes alguma coisa que eu não sei o que é, mais A1. O A1 é o cara que sempre lembra, como é o elemento da base, estamos na base 2, o A1 pode ser o 0 ou 1. Então ele é o resto da divisão, de novo. O A1 vai ser o resto da divisão de 4 por 2. O que eu quero dizer? Como eu consigo escrever 4 igual a 2 vezes 2 mais 0, então pronto, né? Ó. O A1 tem que ser igual a 0, certo? O 2 está aqui, né? O 2 está aqui. E esse está tudo em parênteses. É quem agora? 2. Legal? Então, ó, A1 é 0. Tudo bem? Porque esse cara aqui tem que ser igual a esse. Ó. E além disso, eu sei que o 2 é igual àquele resto que sobrou. Ó. Tudo bem? Legal? E a gente continua, galera, até chegar um critério de parada. Que vem. Então, agora eu tenho isso aqui, né? Então, eu sei quem é o A0, quem é o A1, acabei de descobrir agora, né? Agora eu tenho um A0 e tenho um A1.
Agora eu vou pôr A2. Então, eu esqueço lá o 9, esqueço o 4, agora eu me considero nessa expressão. O 2, então, é isso que a gente tinha obtido lá. E aí, a mesma coisa, galera. Coloca o 2 em evidência, você vai escrever dessa forma, e quem vai sobrar aqui, ó, o A2. Tá? E agora, como você consegue escrever o 2 como 2 vezes 1 mais 0, então, de novo, o A2 é 0, e esse pedaço todo aqui é 1. Tudo bem? Então, agora também vou ter que o A2 é 0 e o 1 é igual a isso. Agora, esquece o 9, o 4 e 2, eu vou trabalhar com essa expressão, mas essa expressão já vai parar, quer ver? Ó? Porque o 1, eu vou escrever como 2 vezes 0 agora, né? Mais 1. Então, aquela expressão lá, ó, então o A3 acaba sendo igual a 1 mesmo. E agora, quando a gente chega aqui que o produto, a divisão aqui deu 0, a gente para. Então, o A3 é 1. Tudo bem? Então, a gente tem um A0, tem um A0, um A1, um A2 e A3. E aí, chegou num ponto que o cara que a gente queria fazer outra expressão é 0. Então, a gente para. E, inclusive, a gente já tem a expressão. Então, vai ser a expressão do 9 na base binária, na base do 9 na base binária, e essa expressão aqui embaixo. Quem é esse cara? Esse é o A0, o A1, o A2 e o A3. Tudo bem? Tá? Então é isso, né? Você vai pegar um número lá. Qual que é o algoritmo? Você pega um número, escreve ele como um produto de 2 mais um resto. O resto vai ser o primeiro resto vai ser o A0, e o cara que você conseguiu fazer a decomposição com 2, você parte para o seguinte. Esse caso seguinte, né, é sempre assim, né? Você vai ter um número lá, você vai escrever ele com 2 vezes Q mais um R. Primeira vez que você fez isso, esse R aqui, ó, é o A0. Só que depois que você fez isso, se o Q é diferente de 0, então você vai escrever o Q agora como 2 vezes um Q, 1, mais um resto 1. O resto 1 é o A1. Tudo bem? Se o Q1 é diferente de 0, você continua, né? Então, aqui, até do jeito que eu estou explicando, fica fácil, que tem um algoritmo para isso, né? Então, aqui só um exemplo, né? Então, um exemplo de você fazer rápido isso, né? Então, ó, 12 você escreve com 2 vezes 6 mais 0. Legal? Então, ó, o A0 é 0. Certo? Aqui, eu estou fazendo de forma rápida. O A0 é 0. Quem ficou o resultado da divisão é o 6. Então, agora você escreve 6 igual a 2 vezes 3. Tá vendo? 6, agora você escreveu como um produto de 2. Logo, o A1 é 0. Sobrou 3 aqui, né? Diferente de 0. Escreve ele como produto de 2. Pá. Então, 3 é igual a 2 vezes 1, mais 1. Opa, agora eu vou ter... Sobrou alguma coisa ainda, né? Então, o A2 é igual a 1. Tá? Que é esse cara aqui. Agora sobrou 1. 1 a gente escreve como 2 vezes 0, mais 1. Tá? Então, o A3 é 1. Como aqui eu cheguei no 0, ó, parou o processo. Parou o processo. Então, ó, A0, A1, A2 e A3 é a representação na base que a gente quer. Tudo bem? Então, A3, desculpa. A3, né? A2, A1 e A0. Legal, galera? Então, aqui foi um processo mais rapidinho, né? Como você faz. Você vai fazendo a divisão, você vai escrevendo sempre Você pega o primeiro número, escreve como produto de 2, o que sobrar é o A0, e o cara que é o divisor, né? O produto, que esse cara aqui, agora, o próximo passo, escreve esse cara como produto de 2, o que sobrar vai ser o A1, e assim vai sucessivamente. Professor, e nesse processo só pode usar números inteiros e positivos? Sim, sim. Ah, então tá bom. Sim. Sim, é só números inteiros e positivos. Legal? E tem um algoritmo, né, galera? Como a gente está falando assim, então, assim, se você tem um N na base 10, qual que é o algoritmo? Você quer escrever o cara na base desse binário. Então, a J, J-1, A0. Como que é o algoritmo? Como seria para você escrever um algoritmo, né? Primeiro, passo inicial, você faz o N0 igual a N. Segundo passo, encontra um PI, um QI, tal que vocês conseguem escrever o NI como 2 vezes QI mais um PI. Tudo bem? Por quê?
Porque aí você vai fazer o AI, né? E o iésima iteração, né? Você vai fazer o AI igual a PI, tudo bem? E você faz agora, se o QI for igual a zero, acabou, tá? Então você já vai ter conseguido usar aí, essa sequência te dá a representação que você quer. Caso o QI for diferente de zero, você vai fazer o seguinte, ó. Você faz o NI mais 1 igual a QI e volta aqui para o passo 2. Tudo bem? E aí você começa, fica iterando, tá? Então é isso aqui. Em particular, eu tinha falado de um pseudocódigo que é parecido com isso, tá? Então aqui é só um algoritmo. Você tem o start inicial, aí, dado que você já tem o start inicial, dado que você está no iésima iteração, o que você faz? Iésima iteração, você vai ter o NI, então, você decompõe ele como produto de 2, depois você vai fazer o AI igual a PI, que é a sobra, né? O resto da divisão por 2. Se o QI é igual a zero, né, no iésimo passo, você para, acabou, termina, você já tem um resultado. Caso contrário, você faz o NI mais 1 igual a QI e volta para o passo 2. Tá? Voltar para o passo 2, então, seria aquele laço que vocês fazem com o while, né? Se você fosse fazer uma programação. Tudo bem? Legal, galera. O que a gente está fazendo lá, aquele algoritmo funciona, em particular, para converter números inteiros. A gente está fazendo números inteiros para... Até que é relevante que a pergunta se era só com números inteiros e positivos. Porque aquilo funciona se você está trabalhando com números inteiros, né? Em particular, o que acontece se você começa a trabalhar com número decimal, né? Então, por exemplo, como você converte um número real que está nesse intervalo aqui de 0 a 1? Então, ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 1. Como que é o processo, né? E a representação tem similaridade com a representação decimal. Então, no decimal, você põe um ponto aqui, né? Então, por exemplo, um decimal que está aqui, em 0,1, ele é da forma 0 ponto alguma coisa. Na representação binária, a gente vai ter uma coisa parecida, né? Então, você vai colocar 0 ponto e aí você vai ter a sequência de A1, A2 e AJ. A sequência pode ser infinita. Tudo bem? O que isso aqui quer dizer? O que isso aqui quer dizer, né? E em particular, o que isso aqui quer dizer? 0 ponto, aí você vai ter um monte de número. O que isso aqui quer dizer? Esse cara aqui vai representar que número, né? Vai representar essa expressão aqui. Quando você põe um ponto, cada um elemento aqui, em vez de você elevar 2 elevado ao índice dele, você faz 2 elevado a menos o índice dele. Que a ideia é de fazer a expressão dessa forma, assim. Você vai ter o A1 vezes, quando você tem um ponto, né? Tudo que está para lá do ponto, tudo que está para cá do ponto, você eleva o expoente, mas o expoente negativo. Então, vai ser A1 vezes 1 elevado a 2, mais A2, vezes elevado a 1 sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? Que é o que está escrito aqui, né? 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, por isso, né? Ó, decimal é assim, né? Você coloca um 0 ponto e escreve assim. O que isso quer dizer, 0 ponto alguma coisa? Se você fosse fazer a expressão dele, seria 1 vezes 10 elevado a menos 1, mais 2 vezes 10 elevado a menos 2, e assim sucessivamente. E aqui, para o binário, é a mesma coisa. Então, vai ser... Quando você tem um ponto aqui, né? 0 ponto, então vai ser A1, tudo que está para lá do ponto, né? É A1 vezes 2 elevado... Em vez de você levar agora o índice, você leva menos o índice. Tudo bem? Então, mas é isso, né? A gente tem que obter o A1, A2 e AJ que satisfaçam isso, né? E o algoritmo é parecido, né? Só que, assim, meio de regrinha. Como você está colocando inverso aqui, você vai fazer uma coisa meio que inversa. Lá a gente meio que fazia as divisões por 2, e agora, quando você quer obter a representação, você vai fazer multiplicação por 2. Professor, nesse caso aí que é decimal, o índice daí vai ser, tipo, como o número ali é 0,125, aí os índices, tipo, do 5 vai ser 0, do 2 vai ser 1. É a mesma forma ou muda alguma coisa por ser decimal? Muda um pouco porque a gente não começa do a zero, entendeu? Mas aí você começa a contar para lá, assim, ó. Então, esse cara aqui vai ser o B1, o B2, entendeu? E para lá cresce, entendeu?
Ah, é o contrário, então. Isso. Aí, se fosse o número inteiro, né, com a parte inteira, seria assim, né? Então seria... tô colocando um B aqui. Então seria... Para lá, a contagem começa... para a esquerda vai aumentando e começa do 1. E para o outro lado, ele começa do 0. Tudo bem? Beleza. Beleza. Aí lembra de colocar negativo, né? Isso. Então, ó, Pra tudo que ficar em está para fração. isso, tudo que tá para lá do ponto, ó, o índice é negativo. Beleza? Isso mesmo. Legal. Tá. Então, então a gente está nessa situação aqui, ó. Então a gente já sabe que é assim que representa, é assim que tem que ser a representação, mas como a gente determina esses caras aqui, né? De novo a gente precisa. Só com esse detalhezinho aqui, né? Que a gente começa a contar o índice para cá como 1 a 1. Isso aqui, mas essa coisa de começar a contar por 1, o 0 é só critério de praticidade, tá? Eu poderia começar por 0, só que aí eu teria que colocar aqui o menos 1 elevado, tipo, o índice mais, tipo, seria o índice mais 1 e negativo, né? Aí fica chato e tal. Mas aqui, nossa aula a gente está usando que quando para cá aqui, ó, a gente usa, começa do 1, tá? Beleza, então é isso que a gente tem que obter, né? Ó, a gente tem que obter o A1, A2, AJ. De novo, A1, A2 e AJ entre ou sendo 0 ou sendo 1, para que satisfaça essa igualdade. E aí, minha regrinha, né? Regrinha para vocês entenderem. Como a gente está colocando o inverso lá, a gente faz o inverso que a gente fez no passo anterior. No passo anterior, a gente dividia por 2, de certa forma. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai multiplicar. Qual que é a regrinha? Ó? De que obter esses caras. O que a gente faz, lá a gente dividia, agora pega a igualdade inteira e multiplica por 2. Tá? Ó, essa aqui é a igualdade lá, multiplica por 2, tudo. Então, você vai ter que 0,125 multiplicado por 2, decimal mesmo, vai dar 0,25, certo? Só que aqui, do lado de lá, vai dar A1, 2 elevado a menos 1 multiplicado por 2, então vai ficar 2 sobre 2 dá 1. Vai ficar só o 1, certo? O 1 ficou sozinho. Aí continua, o A2 vezes 2 elevado a menos 2, se multiplicando por 2, vai somar mais 1 aqui, então vai ficar 2 elevado a menos 1, e assim sucessivamente. Tá? Olha que legal. Ó. O A1 a gente sabe que o cara tem que ser 0, 1. E mais ainda, esse A1 aqui, ó, você vê que essa parte que está aqui, ó, essa parte aqui tipo, é uma parte tipo, quebrada. Ele vai ser 0 ponto alguma coisa. Certo? O cara que está aqui, o A1, não é a parte inteira. Porque, lembra, o A1 ou ele vale 0 ou 1. E aí você olha para o lado aqui da igualdade, pô, então esse A1 tem que corresponder à parte inteira que está aqui. Entendeu? Porque ó, essa parcela aqui vai dar 0 ponto alguma coisa. O A1 é a parte inteira. Então, esse cara aqui vai ser igual a uma parte inteira, mais uns quebrados. Mas você olha aqui, esse cara aqui não tem parte inteira, né? Parte inteira, quer dizer, tem. E a parte inteira dele é 0. Tudo bem? Então, quem é o A1, que é a parte inteira que está aqui sozinho? É 0, tem que ser 0. Tudo bem? Entendeu? Legal? Então, achamos um A1, ó, que beleza. E aí você vê que é um método indutivo, né? O que a gente vai fazer? Então, aqui, ó, A1 cai fora, né? Ficou 0, porque ele é 0. Então, aí você vai ter essa igualdade ainda, né? 0,25 igual a isso. O que você faz? Multiplica por 2 de novo. Multiplicou por 2, aqui, ó, vai para meio. O A2, aqui eu tinha o 2 elevado a menos 1, como você multiplicou por 2, vai ficar o A2 sozinho, mais A3, outra expressão. Legal? E aí, de novo, ó, o A2 é 0, 1. E ele, como ele está sozinho, não tem nenhum 2 elevado a menos alguma coisa, ele é a parte inteira, né? Então, essa parte aqui é a parte que essa parte aqui é a parte quebrada e essa aqui é a parte inteira. Mas aqui, ó, que não tem parte inteira. A parte inteira é 0 também. De novo, A2 igual a 0. Tá? Legal? E quem sobra? Isso. O A3, então, é igual a isso. Quer dizer, o A05 vai ficar igual a essa parte. Legal? E se continua, galera, ó. Mas outro passo já morre, ó. Você vai multiplicar por 2 agora, 2 aqui vai dar 1. Então, 1 igual a 3, tá. Agora é o seguinte, agora é diferente, ó. O A3 é a parte inteira, o A4 é a parte quebrada. Deu 1, não deu, galera? Então, o A3 aqui vai ser o 1, e aqui, desse lado aqui, já não tem mais parte quebrada.
Então, essa parte aqui ó, vai ser 0. Tudo bem? Então, aqui parou. O A3 vai ser igual a 1 e pronto. A3 igual a 1 e acabou. Porque não tem mais parte quebrada aqui, tá? Se não tem mais parte quebrada, esse termo aqui, o quebradinho aqui, ó, que vai dar o número dos quebrados, tem que ser 0. E aí você para o processo. Tudo bem? Então, a representação final, ela é dessa forma aqui. Tudo bem? Então, lembra, quando é um número inteiro, você vai, de certa forma, você vai ficar fazendo várias divisões. Quando é um número quebrado, não. Você vai fazer o quê? A parte quebrada, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, na verdade, por 2. E aqui eu deixo um exercício só para vocês tentar escrever um pseudo código, como é que seria esse algoritmo que a gente acabou de definir. Então, galera, e agora, agora a gente sabe meio que converter. E agora que vem aquela questão legal que a gente começou mostrando lá, aquele código. Que agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Já que a gente já sabe converter, vamos converter esse número quebrado 0.1. Lembra esse 0.1 do começo da aula que estava lá, que eu falei que 0.3, eu perguntei se 0.3 é igual a 0.1 mais 0.1 mais 0.1. E aí agora vocês vão entender, vocês vão começar a entender o porquê que dá aquele problema. Que é o seguinte, ó. Pega esse cara aqui, ó, 0.1 na base binária, ou na base decimal. Escreve ele na base binária. Ou seja, faz o computador entender quem é o 0.1. Você vai colocar lá no computador, tá? Que é o quê? Escrever em base binária. E olha o que vai acontecer, ó. Então lá, processo lá, galera. 0.1 você quer escrever dessa forma aqui, tá? Então, usando o processo que a gente sabe. Multiplica por 2, então vai dar 0.2. É igual a 1, sobrou a 1, mais o resto. Então, A1 é 0. Tá? O A1 é 0, o A1 aqui é 0, certo? E você multiplica por 2 de novo. Então, aqui vai dar 0.4, vai ficar o A2, mais A3 e mais algumas outras coisas. De novo, o A2 não tem parte inteira aqui, A2 é 0. Beleza? De novo, A2 é 0. De novo, multiplica tudo, o 3, a linha anterior por 2, vai dar 0.8, vai sobrar só o A3, aí o A4 mais os expoentes negativos. De novo, A3 igual a 0. Agora fica legal. Agora multiplica de novo por 2. Vai dar 1.6. 1.6 vai ser igual a 4, mais A5, blá, blá, blá. E agora aqui vai ficar até mais claro o algoritmo lá, naquele algoritmo que a gente está fazendo, se não tinha acontecido. Ó, o A4 é a parte inteira. Aqui desse lado fica 1.6. Qual a parte inteira de 1.6? 1. Certo? A parte inteira é 1. Então, ó, o A4 agora é 1. Tudo bem? E além disso, esse termo que ficou sobrando aqui representa a parte vamos dizer assim, quebrada, né? Depois da vírgula. Quem é a parte depois da vírgula? 0.6. Tudo bem? Então aqui só tem esse detalhezinho, ó. Então, na verdade, é o 0.6 que vai ser igual a essa outra parte aqui. Tá? Nos outros exemplos a gente não tinha visto isso, mas isso ocorre. Você chegou, foi multiplicando, chegou no inteiro, só que você chegou no inteiro mais um quebrado. Então você não acabou o algoritmo, porque o inteiro vira esse cara aqui, o A4, né? O A4 vai ser 1, mais a parte quebrada, que é 0.6. Então você vai escrever assim, ó, 0.6, então é o que sobrou aqui. Legal? E aí você continua, galera, ó. Aí continua. 0.6 se multiplica por 2, vai dar 1.2, vai ficar só o A5 mais o resto. Tá? E aí, de novo, ó. Então, o A5 ó, é 1, que é a parte inteira do lado, desse lado da igualdade, a parte inteira é 1. Então, A5 é igual a 1. Beleza? E sobra o 0.2. 0.2 é igual a 0.6, blá, blá, blá. O que é legal? Ó, e aí você começa a pensar no algoritmo. Tá vendo que chegou no 0.2 igual a uma expressão? Esse 0.2, a gente não encontrou ele antes. Ele não é justamente essa linha 2 aqui, ó. Você entendeu? Segundo 0.2. Só que você lembra, 0.2, ó. Esse cara a gente já obteve na nossa sequência, ó. Esse cara aqui de cima. Tá? E aí, o que acontece se eu continuar? Você tá vendo que eu cheguei no 0.2? Então, 0.2 tinha uma expressão que eu obtinha lá, que no caso o A1 aqui ia ser 0. Então, o A6 aqui vai ser 0. Porque você voltou aqui em cima no 2. Tá? Então, você volta ao passo 2, né? Então, o A6 aqui, ó, vai ser igual a 2. Desculpa, né? Igual a 2. O A6 é igual a 2.
Então, você vai fazer o A6 igual a 2, e depois a outra linha que você vai obter, a linha 9, o que você vai obter? Você vai obter a linha 3 aqui, que é o 0,4. Então, o que você vai obter é que o A7, na verdade, vai ser o A3. Então, não sei se vocês estão percebendo, o que vai acontecer aqui? Você vai fazendo, aí você vai chegar na linha 9, então aqui é 8, aqui é 9, 10, 11, 12, 13, 14, acho que vai lá na linha 15 e vai voltar de novo aqui para o 2. E o que acontece é que você vai ficar fazendo isso aqui, você não vai terminar nunca, porque você sempre vai ficar repetindo. Você vai ficar repetindo, porque você chegou aqui no 8, estágio, você volta para o 2. Aí você vai fazer tudo de novo aqui, vai chegar numa coisa parecida com o 8, você vai voltar para o 2. Você vai ficar assim no loop infinito. O que então acontece é o seguinte, ó, você vai ter essa representação aqui, ó, que a gente obteve, ó, o A1 é 0, o A2 é 0, o A3 é 0. O A4 é 1, o A5 é 1, e o que acontece? Você vai começar a repetir esse termo aqui, ó, infinitamente, ó. Vai ficar o 0, 0, 1, 1, aqui de novo vai ter o 0, 0, 1, 0, 0, 1, e vai ser, você nunca vai parar o algoritmo, tá? E por que é legal isso, né? Porque é o seguinte, 0,1 na base decimal é o 0,1, é uma representação finita, né? É o 0,1, acabou. Tá? Você escreve, é o 0,1. É uma representação finita. Aí, quando a gente escreveu esse cara aqui na representação... Quando a gente escreve esse cara na representação binária, o que você vai ter? Você não vai ter uma sequência finita, você vai ter uma sequência infinita. Entenderam? E por que isso é interessante? Porque um computador, a memória dele é uma coisa finita. Tudo bem? Então, a gente sabe que o 0,1 na base decimal é esse cara na base binária. Só que essa representação é infinita. E o computador lá, ele não consegue, ele não tem nem como você colocar uma expressão infinita nele. O que ele vai fazer? Ele vai cortar em algum ponto, ele vai fazer algum arredondamento. Tudo bem? Então, ele faz algum arredondamento. Então, o que vai acontecer que depois de algumas casas aqui, esse cara aqui repetindo, isso aqui vai repetindo, repete. Depois de um certo número de casas, ele vai cortar, você falar, não, ó, essa representação finita aqui, eu vou usar esse cara como sendo a representação do número 0,1. Mas quando ele corta aqui, o que acontece quando ele corta? Já não é mais o 0,1. É uma representação, já é uma aproximação do 0,1. Tudo bem? Então, por isso, se você olhar aqui, o que a gente está olhando, né, o que é a parte gráfica do computador, ele está colocando 0,1, mas quando ele compila, esse 0,1 já não é mais um 0,1, é uma aproximação do 0,1. E por quê? Porque o computador não entende 0,1, ele entende binário. Então, ele vai usar aquela representação infinita? Não vai. Ele vai truncar aquela representação, e quando ele trunca, ele só está usando um pedaço finito de informação, ele vai perder a informação. E essa perda de informação dá em quê? Em falta de precisão. Então, por exemplo, ó, por que isso aqui dá errado? Ó? Se vocês verem aqui, ó, o que dá esse resultado, ó, tá vendo? Ele dá uma imprecisão. É assim, por isso que quando você compara o 0,3 com esse, a soma dá errado. E essa imprecisão, qual que é o fruto dessa imprecisão? É porque a representação dele, na base binária do 0,1, é infinita. Então, você tem que truncar. O computador trunca. Porque ele não entende essa representação infinita. Então, ele trunca, perdeu a informação. Perdeu a informação, parece eu. Tudo bem? Bom, galera, então era com isso, né? Eu queria fechar essa primeira aula. Vou parar de gravar aqui.